Estudo do livro de Samuel, a partir do capítulo 19, o versículo é o 18 em diante, 18 a 24. Depois da sua fuga, Davi foi a Samuel em Ramá. Juntos foram aqui eu já li. Saul imediatamente espalhou a notícia acerca do fugitivo e, ao saber onde este estava, mandou capturá-lo. Mas eles encontraram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel. E eles também foram inspirados a se juntar à profecia estática. Saul mandou mais 2 grupos de mensageiros que também entraram em transe. Finalmente, o próprio Saul foi e também entrou em transe. Versículo 23. Depois ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite e também profetizou na presença de Samuel. Versículo 24. Anos antes, Saul havia encontrado um grupo semelhante de profetas. 10 do 10 ao 12. E recebido naquela ocasião, como agora, uma inspiração divina ou uma visita carismática, resultando na seguinte pergunta: está Saul também entre os profetas? Versículo 24. Letra F, o fugitivo Davi e o seu amigo Jonatas, 20 do 1 ao 42. Como no capítulo anterior, o autor aqui está interessado na partida de Davi da corte. Já ressaltamos quão importante parece ter sido para a tradição mostrar que o caminho de Davi ao trono foi legítimo. Hetzberg, página 171. Versículo 1 a 11. Davi retornou para descobrir com Jonatas exatamente em que pé estava com Saul e por que a sua vida estava em perigo. Nem pense nisso, você não será morto, declarou Jonatas, explicando que o seu pai confiava nele e que assim podia manter Davi informado. Mas Davi pensou que Saul iria esconder os seus planos, sabendo da simpatia que Jonatas tinha por ele. Por isso, o seu temor era ainda assim muito real. Estou a um passo da morte. Versículo 3. Imediatamente começaram a fazer planos. No dia seguinte, Davi iria ausentar com o pretexto de um sacrifício familiar. E Jonatas iria tentar descobrir, com base na atitude do pai, como estavam as coisas. De forma comovente, Davi pediu a Jonatas que fosse totalmente franco e lhe suplicou que, se tivesse de morrer, que fosse nas mãos de Jonatas e não de Saul. Eles foram ao campo, versículo 11, para um lugar amplo e aberto, a fim de planejar os detalhes. Versículo 12 a 17. Jonatas declarou a sua lealdade a Davi de forma bem eloquente e lhe pediu que, quando Javé lhe desse a vitória definitiva, jamais deixasse de ser leal com a família dele, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. A pedido do seu amigo, Davi confirmou a sua lealdade para com ele. Versículo 18 a 23. Agora se desenrolam os detalhes do plano de Jonatas. No terceiro dia, Davi deveria retornar para o seu esconderijo. E Jonatas, acompanhado por um escudeiro, viria e atiraria 3 flechas. Se essas flechas caíssem mais para cá, tudo estaria bem. Se caísse mais para lá, isso indicaria perigo. Versículos 24 a 34. O cenário é novamente o palácio. Saul percebeu a ausência de Davi, mas esperou um dia antes de perguntar o motivo. Jonatas contou-lhe a história previamente combinada do sacrifício oferecido pela família. Saul explodiu diante dessa resposta e insultou asperamente o filho. Na sua ira, ele calunia a mãe de Jonatas, como o próprio Jonatas. Malklein, página 148. Em seguida ameaça: enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Versículo 31. E ainda arremessa uma lança contra Jonatas, como fizera contra Davi.
versículo 35 a 42. Davi estava no lugar marcado para o encontro. As flechas de Jonatas foram atiradas além do alvo. Depois de dispensarem o escudeiro, entre parênteses, menino, eles fazem uma despedida comovente. Versículo 41. Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Versículo 43. Na figura de Jonatas, o Antigo Testamento encontra um real fidalgo de grande sensibilidade. Número 2. Davi é exilado e perseguido. 21:1 e 26:25. Letra A. Davi em Nob. 21, do 1 ao 9. Visto que a corte agora era lugar proibido para ele, Davi foi para Nob, onde os descendentes de Eli exerceram o sacerdócio após a destruição de Siló. Nob, a cidade dos sacerdotes, de 22:19, como Isaías 10:32 mostra, era um lugar entre Anatote, agora Anatã, a 3,5 quilômetros a nordeste de Jerusalém, e Jerusalém. Driver Notes, página 172. O encarregado do ofício sacerdotal era Aimeleque, verso 1, filho de Aitube, que era um irmão de Aías, 14:3. Ou então o próprio Aías Meler, chama rei, e Iá, é a abreviação Iá, é a abreviação de Yahvé, podem ser sinônimos usados alternadamente. Aitube era irmão de Icabode e, portanto, neto de Eli. O tremor de Aimeleque ao ver que Davi estava sozinho provavelmente se deveu mais à perplexidade do que ao medo. Davi foi ao encontro dele em subterfúgio, ele veio, assim mentiu em nome de Saul numa missão que exigia o máximo de sigilo. Ele pediu comida, o sacerdote tinha somente pão consagrado, que podia ser comido somente por pessoas cerimonialmente puras, tendo sido assegurado de que, como sempre, nas suas missões bélicas, Davi cumpria essa exigência. O sacerdote lhes deu os pães consagrados. Versículo 6, ara pães da proposição. Levíticos 24:59 e Êxodos 25:30. Versículo 7 a 9. A figura do edomita Doeg é brevemente introduzida em virtude de sua participação posterior na história. Em geral, supõe-se que Doeg estava detido no santuário sob alguma disciplina sacerdotal. Os edomitas, descendentes de Esaú, eram um espinho constante na carne dos israelitas. O simples nome já evocava um pressentimento sinistro na mente de qualquer leitor. No versículo 8, Davi pediu armas a Aimeleque. Você tem uma lança ou uma espada aqui? Alegando que, na pressa de iniciar a missão do rei, ele havia esquecido as suas próprias armas. Aimeleque lhe deu a espada de Golias, que havia sido depositada no santuário. Letra B. Davi busca refúgio com Aquis em Gate, 21, do 10 ao 15. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Versículo 10. Ao ver que a sua vida estava em perigo, Davi foi buscar refúgio com o governante de uma das cidades da Pentápole dos filisteus. Esse episódio tem as suas dificuldades. Em primeiro lugar, Davi refugiou-se entre os filisteus, exatamente o povo contra o qual ele havia conduzido um ataque à frente dos seus compatriotas. Além disso, ele estava empunhando a mesma espada que tinha tirado do grande herói deles num duelo. Alguns críticos acreditam que a história desafia a credibilidade. A ARS Kennedy, página 149, sugere que é um midrash, um acréscimo lendário posterior à história. Hetzberg, página 182, observa que o episódio da espada tem um pouco de comicidade. Essas críticas severas parecem omitir algumas considerações. Letra A. Davi não buscou asilo voluntário entre os inimigos do seu povo. Ele foi conduzido pela necessidade inexorável de fugir da perseguição de Saul. Letra B. Em Gate, ele se comportou
de uma maneira que não foi planejada para obter uma recepção favorável de Aquis. Letra C, ele deixou Gate assim que conseguiu sair de lá. Uma dificuldade mais séria é que se diz que os filisteus reconheceram Davi prematuramente como rei da terra de Israel, versículo 11, talvez porque tivessem ouvido o cântico do povo, 18:7. Eles certamente não poderiam ter sabido nada do desenrolar da luta entre Saul e Davi. De qualquer forma, ele escapou porque fingiu estar louco. Por isso, Davi consegue, embora isso não esteja expressamente registrado, deixar novamente a corte, sem perigo, sem acabar numa tropa de filisteus ou na prisão de Aquis. O caminho que Deus preparou para ele continua seguro e se abre ainda mais. Hetzberg, página 183. C. Davi em Adulão e Mispá, 22, 1-5. De Gate, Davi foi para a caverna de Adulão, Josué 15:35. Na Cefelá, região próxima da planície costeira, talvez a 20 quilômetros a sudoeste de Belém. Os versículos 4 e 5 falam da fortaleza. Há muitas discussões acerca de se esse termo também se refere à caverna, com muitos argumentos a favor e contra. Adulão mostrou-se um quartel-general ideal para Davi e seus seguidores, que se tornaram um tipo de bando de Robin Hood. A sua família, incluindo o pai e a mãe, juntaram-se a ele, como também todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, todos os que estavam aborrecidos, os que tinham queixas reais ou imaginárias. Malklein, página 155, havia 400 deles. Davi tornou-se o seu líder. Um local de refúgio tão perigoso dificilmente era algo adequado para pessoas tão idosas como os pais de Davi, de modo que ele os levou para Moabe, onde o rei os recebeu com hospitalidade. A sua terra só tinha sido hospitaleira muitos anos antes para com a família de Elimeleque e Noemi. Ruth 1:1. Além disso, Ruth, a Moabita, era avó de Jessé, pai de Davi. É nesse ponto também que encontramos pela primeira vez o profeta Gade, versículo 5, que disse a Davi que o seu lugar não era em Adulão, mas em Judá. Mispá em Moabe e a floresta de Herete são lugares desconhecidos. Letra D, vingança de Saul contra os sacerdotes de Nob, 22 do 6:23. Entre mentes, Saul tinha grande interesse nos movimentos de Davi. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Versículo 6. Descobertos é um tanto estranho. Uma emenda secundária tinham se apresentado. Ter se apresentado sugeriria a Saul que Davi já não era um proscrito solitário, mas o líder de um grupo que não poderia ser desprezado. Saul estava em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira. Versículo 6. A ARC e a ARF trazem em Ramá, mas isso é impossível. Se Gibeá está correto, a Ara traz numa colina. Driver, notes, página 180, prefere no lugar alto. Saul lançou injúrias contra os seus assessores, homens de Benjamim, lembra-lhes de que lado eles deveriam ficar, e Saul os desafia a contar porque ninguém lhe tinha dito o que Davi e seus homens estavam fazendo. O edomita Doeg contou por iniciativa própria a informação acerca do que tinha visto em Nob. Versículos 11-19. Logo Saul estava no encalço de Davi. Ele intimou Aimeleque e a sua equipe a aparecer diante dele. Também o acusou de conspirar junto com Davi e que estivesse alimentando e armando o rebelde, que a essa altura estava esperando a hora de atacar. Aimeleque respondeu com uma vigorosa defesa da lealdade de Davi. É evidente que ele não tinha sabido nada do que havia acontecido e que o acesso da raiva de Saul tinha sido como total surpresa.
Mas não adiantou. Saul ordenou imediatamente que os seus guardas matassem Aimeleque e todos os outros sacerdotes. Os guardas se negaram a obedecer. Mas Doeg executou essa missão com muita dedicação. Ele matou 85 homens que vestiam túnica de linho, versículo 18, e foi para Nob a fim de aniquilar toda a sua população e o gado. Versículo 20 ao 23. Abiatar, filho de Aimeleque, foi o único a escapar do massacre. Ele fugiu e foi ao encontro de Davi para contar-lhe o que havia acontecido. Davi sentiu que a verdadeira culpa era sua. Ele deveria ter percebido que Doeg seria dirigido por seu ressentimento e se vingaria na primeira oportunidade. Ele assegurou a Abiatar que tornaria a questão da segurança do sacerdote a sua responsabilidade pessoal. Letra E, Davi em Keila, 23, do 1 ao 14. Davi recebeu notícias de um ataque filisteu contra Keila, na região montanhosa a cerca de 5 quilômetros ao sul de Adulão. A cidade estava construída na subida de uma colina cujas encostas, em forma de terraços, eram cobertas de plantações de cereais. Driver Notes, página 183. Tornando as suas eiras um alvo excelente para os saqueadores filisteus. Davi consultou o Senhor, versículo 2, para saber se deveria atacar. O texto não nos conta o seu método de consulta ao Senhor, supostamente do tipo do Urim e o Tumim de lançar sortes. A resposta de Javé foi afirmada. Os seus homens estavam tensos, assim ele consultou o Senhor novamente. A ordem foi confirmada com promessa de vitória. Ele deveria ir à cidade de Keila, versículo 4, no hebraico desde a Keila, o que seria mais apropriado se a sua base fosse mais adiante no território de Judá do que Adulão, que fica 20 metros abaixo de Keila. O ataque aconteceu, a vitória foi total, houve muitas baixas, foi tomado um grande despojo em Gado, e assim Davi impôs grande derrota ao inimigo, libertando o povo daquela cidade. Versículo 5. Versículo 6 ao 13. Ao ouvir da proeza de Davi, Saul ficou muito satisfeito, pois Keila era uma cidade fortificada. E ele pensou que Davi estivesse preso lá. Versículo 7. O sacerdote Abiatar, que já tinha se associado a Davi, agora veio a Keila trazendo o manto sacerdotal, e assim Davi novamente pôde consultar o Senhor. Ele perguntou se os boatos que tinha ouvido acerca da aproximação de Saul eram verdadeiros e se os cidadãos de Keila iriam entregar Davi a ele. Ao receber respostas afirmativas às duas perguntas, Davi e os 600 homens partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Versículo 13. Saul, ao perceber que a sua presa lhe tinha escapado entre os dedos, desistiu da caçada. Temos aqui uma virada na história. Davi e seus seguidores tornam-se fugitivos e proscritos, implacavelmente perseguidos por Saul e vivendo uma vida de provações e perigos. O período é importante na caminhada de Davi rumo ao trono, e mais importante ainda para o seu desenvolvimento interior e espiritual, caçado por Saul como uma perdiz nos montes. 26:20. Ele aprendeu aquela confiança e dependência total em Deus que permeiam os seus salmos. Letra F. Saul persegue Davi. Davi poupa a vida de Saul. Versículo 15 a 18. Deus não permitiu que Davi caísse nas mãos de Saul, mas as suas circunstâncias não foram invejáveis. Davi soube, literalmente viu, que a RSV, ao revocalizar o hebraico, diz: Davi teve medo porque que cabe melhor no contexto do versículo 17. Jonatas veio ao encontro do seu amigo na hora da necessidade e o ajudou a encontrar forças em Deus, encorajando-o a não ter medo. Essa visita deve ter fortalecido e confortado Davi.
O filho de Saul garantiu-lhe que o seu pai não o encontraria e Davi seria rei. McCain, página 143, diz: Jonatas está mais próximo de Davi em virtude do pacto que fizeram do que do seu pai em virtude do sangue. D.F. Payne ressalta que Saul e suas tropas não conseguiram localizar Davi, mas Jonatas não teve dificuldades em encontrá-lo. Esse é o último encontro de que temos notícia. Versículos 19 a 28. Entre mentes, os ifeus contaram a Saul sobre o esconderijo de Davi no seu território, oferecendo-se para traí-lo. Saul lhes agradeceu cortesmente e pediu detalhes acerca de seus últimos movimentos. Isso era necessário porque ele era muito astuto. Versículo 22. Quando Saul chegou, Davi e o seu grupo tinham ido para o sul, para o deserto de Maom. Saul estava se aproximando deles quando veio a notícia de que os filisteus tinham atacado novamente, e ele foi forçado a abandonar a perseguição temporariamente. 23, 29, 24, 22. No hebraico, o versículo 29 é 24.1. Quando a batalha de Saul contra os filisteus terminou, ele veio com 3.000 homens escolhidos para Engedi determinar a acabar com Davi. Eles chegaram aos rochedos dos bodes selvagens, talvez uma descrição, talvez um nome geográfico. Saul acidentalmente entrou em uma caverna em que, sem ele saber, o grupo de Davi estava descansando. Eles estimularam Davi a matar o rei, que não desconfiava de nada, visto que a entrega do rei nas suas mãos era obra de Deus. Mas Davi resiste a essas pressões e se recusa a tirar a vida de Saul. McCain, página 146. Em vez disso, ele furtivamente corta um pedaço do manto do rei, como evidência de que poderia tê-lo morto. Mas tinha se recusado a fazê-lo. Para ele, Saul ainda era o ungido do Senhor. Versículo 6. Ele proibiu os seus homens de atacar o rei. Assim, Davi permitiu que ele saísse da caverna e depois o chamou pelo nome e lhe prestou homenagem, suplicando que não desse atenção a traidores, mas confiasse no testemunho do manto rasgado, que evidenciava que Davi não lhe queria mal algum. Não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Versículo 11, assim, porque Saul estaria perseguindo a quem? A um cão morto? A uma pulga? Ele se contenta em deixar a sua causa com o Senhor. Saul foi profundamente tocado por este incidente e mostrou um lampejo do carisma que havia atraído o povo a ele em dias anteriores. Ele reconheceu diante de Davi: você é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Acrescentando ainda: o Senhor o recompense com bem, pelo modo como você me tratou hoje. Ele reconheceu Davi como a escolha de Javé para o trono e pediu por clemência por sua família após a sua morte. Letra G. Samuel morre. Davi, Nabal e Abigail, 25, do 1 ao 44. A morte de Samuel é registrada sem referência à data ou idade dele, mas o evento é significativo, pois Samuel é a ponte entre a teocracia e os juízes e a monarquia e os grandes profetas do Antigo Testamento. Além disso, está claro que Davi, gravemente prejudicado por Saul, perdeu uma coluna com a morte de Samuel. Uma raiz que Davi tinha no solo israelita lhe foi tirada. Hetzberg, página 198. Versículo 1b a 13. O evento seguinte mostra o tipo de vida que Davi era forçado a levar. Sem recursos, mas com a responsabilidade de manter uma tropa grande de 600 homens, ele dependia de uma rede de proteção e apoio. A maioria dos proprietários de terras lhe pagava tributos, mas um deles, Nabal de Carmelo,
Evidentemente não o Carmelo ao norte, mas um lugar perto de Maom. Confira 15:12. Um rico criador de ovelhas, casado com uma bela mulher, Abigail, na época da tosquia, que em geral era um tempo festivo, Davi enviou 10 homens para lembrar Nabal de sua dívida, não pedindo dinheiro, mas hospitalidade para com a sua tropa. Nabal tratou o pedido com desprezo. Por causa disso, Davi chamou seus homens à ação e 400 deles marcharam com ele, ficando 200 na base. Versículo 14:35. Abigail ficou sabendo acerca das intenções de Davi e foi lembrada da proteção muito real que ele havia oferecido. Incentivada a tomar alguma iniciativa e sabendo da obstinação de seu marido, sem o conhecimento dele, ela foi em direção ao acampamento de Davi com jumentos carregados de generosas provisões. Davi estava preparando a sua vingança quando ela chegou, cheia de humildade e desculpas pelo seu marido grosseiro e avarento. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Versículo 25. Nabal sugere uma pessoa que não tem respeito por Deus ou pelos homens. O tolo que diz em seu coração que não há Deus. Salmos 14:1 e 53:1. É um Nabal. Ela ofereceu os seus presentes reconhecendo o mal que havia sido feito a Davi e lhe assegurando da sua certeza de que ele se tornaria rei. A vida de meu senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Versículo 29. Ela pediu-lhe que não manchasse a sua consciência no dia da sua vitória com sangue derramado sem razão. O seu pedido, acrescido, sem dúvida, da sua beleza e charme, conquistou o coração e perdão de Davi. Versículo 36-38. Quando voltou para casa, ela encontrou a festa a pleno vapor, como o banquete de um rei. Versículo 36. Nabal estava tão bêbado que ela não pôde contar-lhe a sua missão até o dia seguinte. A notícia foi um grande choque para ele. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Versículo 37. 10 dias depois, estava morto. Versículo 39-44. Um apêndice ao capítulo conta do casamento de Davi com a viúva Abigail. E uma segunda união com Ainoã de Jezreel. Enquanto isso, Saul tinha dado sua filha Mical, mulher mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Versículo 44. Letra H. Davi poupa Saul pela segunda vez. 26, do 1 ao 25. É isso aí, então eu vou parar aqui para fazer outro vídeo.